Vamos abordar agora a teoria das restrições, chamado TOC, né, a sigla do termo em inglês Theory of Constraints. Né. Essa foi uma teoria elaborada nos anos 80 pelo físico Eliyahu Goldratt, né, autor do livro A Meta, né, que é justamente o livro que explica a aplicação da teoria das restrições. Bom, para começo de conversa, né, o que é uma restrição? Né? Então, o Goldratt, dentro dessa teoria, ele coloca um termo chamado de gargalo. Então, o gargalo, ou também considerado a restrição de um processo, de uma atividade. Então, o gargalo, ou a chamada restrição de um processo, né, é qualquer atividade que restringe, ou seja, limita o atendimento de uma demanda. É justamente aquela atividade que é o gargalo que limita o atendimento da demanda, que impede que a demanda seja atendida ou que eu tenha condições, né, de produzir mais para atender uma demanda maior. Isso é o gargalo. Bom, mas para ter um conceito mais claro sobre o que é o gargalo ou restrição de um processo, né, vamos aqui olhar alguns exemplos. Né? Então, eu tenho uma situação aí, chamada situação 1, tá? Com uma demanda de 230 unidades por hora. Então, eu tenho uma demanda de 230 unidades por hora de um determinado produto. E aí tem um fluxo, coloquei um fluxo bem simples aí, né? Então, o fornecedor entregando aí na atividade A, a primeira atividade do meu processo chamada de atividade A, tem uma segunda etapa que é a atividade B e a terceira atividade C, um fluxo contínuo. Para simplificar a história, né? Uma atividade dentro de um fluxo contínuo de uma empresa do tipo contínuo. Né? E aí eu tenho lá o produto final saindo do meu processo. Né? Eu coloquei aqui debaixo de cada atividade a capacidade de cada uma delas, a capacidade efetiva que cada atividade é capaz de fazer. Né? Então, a primeira atividade lá, chamada atividade A, eu tenho uma capacidade de processamento de 150 unidades por hora. A segunda atividade ela tem uma capacidade de se realizar 90 unidades por hora. E por último, a atividade C, uma capacidade de processamento de 180 unidades por hora. E aí, logicamente, eu tenho meu produto no final do meu processo. Tá? Então, primeiro ponto aí, né? Considerando essas três atividades, quantos produtos saem no final deste processo? Quantos produtos são capazes de sair dentro do final desse processo? Né? Considerando que a atividade B está limitando, veja que a capacidade da atividade B ela é menor. Ela atende somente, ela só tem uma capacidade de 90 unidades. A demanda é maior do que isso. Né? Na prática, se eu considerar as três atividades, eu não estou atendendo a demanda, de toda e qualquer forma. Né? Demanda 230 unidades, eu não consigo chegar em uma produção por hora de 230 unidades. Na prática, o máximo que eu consigo fazer são de 90 unidades por hora, que justamente o meu processo está restringido pela atividade B. Olha só, a atividade A ela tem uma capacidade de fazer 150 unidades por hora. Se a atividade A produzir 150 unidades por hora, o que acontece? Eu passo 150 produtos para a atividade B, só que a atividade B ela não consegue processar 150 produtos, ela vai pegar dos 150, ela só vai conseguir fazer 90, porque essa é a capacidade máxima efetiva que essa atividade tem. E aí ela passa para a próxima atividade 90 unidades. A atividade C, ela até tem uma capacidade maior, 180 unidades. Só que como eu recebo somente 90 na entrada da atividade C, ele só vai conseguir entregar 90 para o cliente. Tá? Então, o grande limitador desse processo é a chamada atividade B, que aí recebe o nome de gargalo ou restrição do meu processo. É aquela atividade que limita o atendimento da demanda. Aí você pergunta, puxa, a demanda é 230 unidades, todas as três estão limitadas, né? Todas as três atividades, tanto A, B e a C, elas limitam o atendimento da demanda. Sim, mas a pior das três é a atividade B, tá certo? Então, ela que é considerada a restrição, o gargalo do todo o meu processo. E o processo é o conjunto das atividades A, B e C. Então, quem está me limitando aí é a chamada atividade B. E o que eu coloquei aqui embaixo são 5 passos
que é aplicado pela teoria das restrições. Então, como que eu faço a teoria das restrições? Né? O primeiro passo é identificar o gargalo. Né? Essa é a primeira atividade. Como numa empresa eu identifico o gargalo? Lembra do conceito? Gargalo é aquela atividade, ou um processo, mas normalmente uma atividade, que limita o atendimento da demanda. Ou seja, que eu não consigo atender a demanda. É a atividade que não consegue atender a demanda. Né? Se a atividade A ela produzir na sua capacidade máxima, o que vai acabar acontecendo? Eu produzo 150 unidades, a atividade B só consegue fazer 90. Tá? Das 150, a B só vai fazer 90. Ou seja, sobrarão aí em estoque aqui a ser processado cerca de 60 unidades. Se na próxima hora a atividade A fizer de novo 150, vai sobrar mais 60 unidades, porque a B só vai conseguir fazer 90. Ou seja, vai se começar a acumular um trabalho aqui no início da atividade B, que ele não consegue realizar. Então, o gargalo é aquela minha atividade que está atarefada. Se eu pensar em uma empresa, por exemplo, numa pessoa, em um departamento, quem que é o gargalo do departamento? É aquela pessoa que você olha na mesa, está cheio de trabalho para fazer e não consegue entregar o trabalho que ela faz. Esse é o gargalo. Ela recebe muitas atividades, muitas tarefas para serem feitas, né? E ela não consegue entregar. Esse vira um gargalo. Essa pessoa vira um gargalo, essa atividade se torna um gargalo. Então, o primeiro passo dentro da teoria das restrições é identificar quem é esse gargalo. Como é que eu faço isso? Olhando para o processo. Vejo qual é a atividade que está mais atrasada. Qual é aquela atividade que está sempre atrasada, que está sempre com acúmulo de tarefas para serem feitas. Esse, com certeza, é o gargalo. Porque o gargalo ele não tem capacidade de sobra, ele não tem capacidade ociosa. Olha só o que eu estou dizendo. O gargalo é uma atividade que não possui capacidade ociosa. É aquela atividade que normalmente está sempre trabalhando e que não consegue parar. Tem que fazer hora extra, porque não consegue atender a sua demanda. Esse é o gargalo. Esse é aquele gargalo. Ele não consegue cumprir com todas as atividades, com todo o trabalho que são passados para ele. Então, o primeiro passo é identificar o gargalo. Identificamos, dentro dessas 3 etapas, o gargalo é a atividade B. Né? E, didaticamente, nós estamos usando um conceito aqui, tá? Que o gargalo sempre será aquela atividade que tem menor capacidade produtiva, e nesse caso a atividade B. O segundo passo é explorar esse gargalo. Então, começar a entender por que o gargalo é gargalo. Por que a atividade B é um gargalo? É falta de mão de obra? É um equipamento que é muito antigo, que não consegue produzir mesmo? Tá certo? É uma falta de organização. Por que ele é gargalo? Essa é a segunda etapa, explorar esses motivos. Depois que eu fiz isso, a terceira etapa é subordinar ao gargalo. O que eu quero dizer com isso? Todas as atividades devem fazer exatamente a mesma quantidade do gargalo. Ou seja, a atividade A ela não pode produzir 150 unidades por hora se a B, que é a próxima atividade dela, só consegue fazer 90. Né? Toda hora que eu fizer 150 aqui, vai sobrar 60 unidades, porque o gargalo só consegue fazer 90. Então a atividade A ela precisa seguir o gargalo. Ela tem que fazer quantas unidades? 90 por hora. Eu tenho capacidade de 150, mas eu não vou conseguir fazer 150. Então eu faço o que o gargalo consegue, que são 90. A atividade A vai fazer 90, vai passar as 90 unidades para o B, o B vai fazer o 90, que é a capacidade máxima dele, e passa para a atividade C, que entrega os 90 unidades para o cliente. Ou seja, todo o processo está seguindo o gargalo. Isso é o passo 3, chamado de subordinar o gargalo. O quarto passo se fala de elevar o gargalo. E o que é elevar o gargalo? É aumentar a capacidade do gargalo. E aí eu começo a discutir alternativas de aumentar essa capacidade de 90 unidades, que é baixo demais. Então eu vou começar a pensar, por exemplo, será que se a limitação for mão de obra, então eu vou contratar mão de obra. Ou então eu começo a fazer hora extra. A hora extra ela é uma atividade, uma forma de elevar a capacidade do gargalo. Sim, eu começo a autorizar a hora extra. Eu vou começar a fazer revezamento no horário do almoço para aumentar essa capacidade. Sim. Eu vou comprar novos equipamentos. Também é uma outra atividade que eu posso fazer, uma outra ação que eu posso fazer para aumentar a capacidade do meu gargalo. Então, existem diversas alternativas que possam aumentar a capacidade deste gargalo. Esse é o quarto passo, elevar o gargalo.
Se nessa etapa de elevar a capacidade do gargalo, né, o gargalo mudar, ou seja, deixar de ser a restrição, eu tenho que voltar para o primeiro passo e identificar novamente o meu gargalo. Um ponto importante, tá, dentro da teoria das restrições. O gargalo ele não pode ser eliminado. E a ideia não é eliminar o gargalo. A ideia de toda a teoria, a ideia de todo esse processo é você gerenciar o gargalo, administrar o gargalo, administrar a sua capacidade, gerenciar a sua capacidade. Então, o gargalo ele jamais pode ser eliminado. Isso é que nem sogra. Todo mundo tem. Toda empresa tem um gargalo, todos nós temos uma sogra. Tá? E você não pode eliminar a sua sogra. Você é obrigado a conviver com ela. A mesma coisa é o gargalo. O que você tem que fazer é administrar o seu gargalo. Vejamos então outras situações, né? Vejamos então outras situações que vamos lidar aí com esses 5 passos da teoria das restrições. E sempre lembrando que o gargalo é sempre aquela atividade que restringe ou limita o atendimento da demanda. As 3 aqui não atendem a demanda? Não, mas quem está limitando, quem faz os 90 no final do processo aqui é a atividade B. Então ele que é o gargalo, tá certo? Porque ele que está restringindo todo o processo mesmo. Ele é o pior caso. Bom, situação 2. Eu tenho uma demanda ainda de 230 unidades por hora, tá certo? Não é? Continuo com os mesmos dados aqui de capacidade, tá? Iguais. Né? O que eu faço? Né? Eu resolvo melhorar meu gargalo. Né? Faço uma melhoria no meu processo da atividade B, eu contrato mais pessoas ou compro mais equipamentos, aumento a capacidade para 180 unidades por hora. Bom, lembra dos passos ali, ó, dos 5 passos? Né? Primeiro passo aí, identificar o gargalo. Identificar o gargalo é a atividade B. Explorei o gargalo, entendi que o problema do gargalo, por exemplo, era a falta de mão de obra. Tá? Subordinei todas as atividades em relação ao gargalo, ou seja, todas as outras atividades, a A e a C, precisam trabalhar dentro da capacidade do gargalo, que é a atividade B. Quarto passo, eu tomo a ação de aumentar a capacidade do gargalo, que isso é chamado de elevar o gargalo. E aí eu fiz investimento, contratei novas pessoas, contratei mais mão de obra, aumentei a capacidade para 80 unidades por hora. O que aconteceu nisso? Passo 5. Ele continua sendo gargalo? Essa é a pergunta. Quantos produtos eu consigo fazer agora? Agora o cliente passa a receber 150 unidades por hora. Quem é que está limitando esse atendimento? A atividade A. A atividade A se tornou um novo gargalo, uma nova restrição. Veja, então, a todo momento, ele é um ciclo. O gargalo, lembre que eu disse que ele não pode ser eliminado. Tá? Melhorei a atividade B, o gargalo mudou da atividade B, passou a ser a A. Eu não eliminei o gargalo, na verdade. Né? Ele mudou de área. A atividade B deixou de ser o gargalo surge em uma nova atividade, uma nova etapa do meu processo. É isso que acontece. Então, nesse caso, né, uma melhoria que eu fiz na atividade B, o gargalo mudou, passou a ser agora a atividade A. Agora, de todo caso, olha que interessante. Antes eu entregava somente 90 unidades por hora pelo cliente. Com esta melhoria, eu comecei a entregar 150 unidades. Já melhorei. Então, a ideia da teoria das restrições não é melhorar todo o processo, é melhorar o gargalo, é você focar. A ideia é essa. Né? Eu também não preciso gerenciar todas as atividades. Eu vou gerenciar as atividades que são críticas. Quais são as atividades críticas? É o gargalo. Você precisa gerenciar o seu gargalo. Essa é a ideia. Bom, vamos para o próximo caso, uma situação 3, onde eu tenho aí, continuo com a demanda de 230 unidades por hora, eu tenho o mesmo processo, tá certo? Né? E eu vejo o que acontece. Né? Bom, nessa nova atividade e situação, eu melhorei 2 atividades, a atividade B e a atividade A. Aumentei a capacidade de ambas para 180 unidades por hora. Tá certo? Agora, todas as atividades conseguem me entregar 180 produtos por hora. E se eu entrego 180 produtos por hora, no final, quantos produtos são entregues ao cliente? 180 unidades a cada hora. Né? Eu tenho 180 unidades na atividade A que eu produzo, capacidade máxima aqui. Né?
entrega para a atividade B, que agora tem uma capacidade de 180 unidades, que entrega para a atividade C, que também tem uma capacidade de 180 unidades. Então, o meu cliente já passa a receber 180 unidades por hora. Veja, a demanda ainda é 230. Eu não estou atendendo plenamente a demanda ainda. Tá? A minha capacidade geral ela é ainda abaixo da demanda. Então, neste aspecto, quem que é o gargalo? Eu disse que o gargalo não pode ser eliminado no processo. Né? Eu mudei, ó. Olha só, eu fiz os 5 passos. Identifiquei qual é o gargalo, estourei o gargalo, subornei, elevei o gargalo. As duas atividades aqui foram melhoradas. Né? Aumentei a capacidade do gargalo. Né? Mudou o gargalo? Quem é o gargalo agora? É a próxima pergunta. Primeiro, passo 1, identifique o gargalo. Chegou no passo 5, volta para o primeiro, identifica quem é o gargalo. O gargalo agora são as 3 atividades. Por quê? Qualquer problema que ocorrer, seja na atividade A, na B ou na C, já impede que eu entregue 180 unidades no final do processo. Então, tudo se torna um problema, tudo se torna crítico no meu processo. A minha empresa toda se torna uma atividade crítica. Antes eu tinha somente uma atividade para gerenciar, agora eu passei a ter 3. Veja que é um ciclo, né? Sempre novos gargalos vão surgindo. Ou seja, conclusão aqui da situação 3. Eu posso ter mais do que um gargalo? Sim. No mínimo um gargalo você vai ter. Você pode ter 2 gargalos, 3 gargalos, 5 gargalos. Pode ser que todas as suas atividades sejam gargalos. Não existe um limite para a quantidade de restrições. Você pode ter diversas restrições na empresa. Se você tiver 10 restrições, você vai ter que gerenciar essas 10 restrições. Então, conforme mais restrições você tiver, mais complexo, mais difícil fica gerenciar todo o seu processo. Neste caso aqui, você é obrigado a gerenciar 3 atividades. Ou seja, todas as atividades dentro do seu processo. Isso se torna cada vez mais difícil, é claro. Né? Mas olha só, né? Então aí, nesse caso, nós temos a conclusão que todo o processo se torna um gargalo, ou seja, uma restrição. Né? Vamos olhar uma quarta situação. Continuo tendo uma demanda de 230 unidades por hora. Eu tenho a atividade A e a atividade B com 180 unidades por hora e a atividade C também. Né? O que acontece nesse caso? A minha demanda caiu de 230 para 80 unidades por hora. Então, eu tive aí a pandemia, ninguém resolveu comprar nada, de 230 unidades por hora de demanda, caiu para 80. Caiu a minha demanda. O que acontece agora? Eu continuo tendo 180 unidades por hora de capacidade. Não é? Eu vou fazer 180 unidades por hora se a demanda compra 80? Não, né? Quanto que eu vou produzir aqui então no final? 80 unidades para o meu cliente. Passei a ter uma capacidade ociosa. Antes eu tinha uma falta de capacidade. O gargalo ele me impõe uma falta de capacidade. Agora eu tenho o contrário. A demanda caiu. Eu tenho o quê? Um excesso de capacidade. Eu tenho uma capacidade ociosa. Sobra capacidade agora. Aí eu pergunto, quem é o gargalo? Lembra do conceito do gargalo. Gargalo é aquele que restringe o atendimento da demanda. Qual atividade agora está restringindo a demanda? Nenhuma delas, né? Tanto A, B e a C, elas conseguem atender uma demanda de 80 unidades por hora. Então, o gargalo desapareceu? Não. Lembra que eu disse que o gargalo não pode ser eliminado. O gargalo, neste caso, passa a ser quem? A minha demanda. O que muda nesse processo? Antes, nas outras situações, o gargalo era um gargalo interno. Ou seja, está dentro da minha empresa, eu gerencio o gargalo. Nesta situação, o gargalo é a demanda, um fator externo. E a demanda eu não controlo. É uma variável externa. Está fora do meu controle. Por que está variável fora do meu controle? Eu não consigo fazer nada. Como que eu vou fazer, né, com relação à demanda? Ah, lógico, existe uma ação da empresa, sim, dá desconto, reduzir preço para tentar vender mais. Antes, o gargalo dentro da minha empresa é uma situação pela qual eu controlo. Como que eu controlo? Eu consigo aumentar a capacidade da minha demanda, da minha capacidade da minha empresa, se o gargalo é interno. Contratar mais gente, fazer hora extra. Isso são atividades que estão sob controle da empresa. Não depende do mercado. Não depende de uma variável externa. Agora, no caso da demanda, é uma variável pela qual eu não controlo.
Claro, o gargalo também poderia ser o seu fornecedor, uma outra variável externa. Né? Tanto a demanda como o seu fornecedor são duas variáveis externas pelas quais você não controla. Então, nessa situação, é uma situação um pouquinho mais complexa, né? Porque o gargalo, sendo uma variável externa, fica fora do controle da empresa. E aí vai a decisão da empresa. Será que vale a pena manter o gargalo como sendo fora da empresa? Ou o gargalo é melhor que seja a sua capacidade interna? Eu tenho um exemplo, né? As empresas japonesas, normalmente, o que elas fazem? Elas fazem o contrário. Elas deixam o gargalo como sendo a sua capacidade interna. Ela deixa a demanda esperando, ela sempre mantém uma capacidade menor do que a demanda, porque assim eles conseguem controlar todo o seu processo e gerenciar a cadência em relação ao mercado. Quando o gargalo passa a ser a demanda, você começa a ter sérios problemas na empresa. Né? E uma delas é o custo. Você começa a ter capacidade ociosa. Como é que você vai gerenciar o custo da empresa nesse caso? Então se torna um grande problema. E aí que vem aquelas decisões, né, que eu tenho que tomar aqui. Que o quê? Limitar a capacidade, o que eu faço? Começo a demissão de pessoas, por exemplo, a reduzir capacidade. Né? Começo a fazer o quê? Reduzir jornada de trabalho. Né? São decisões difíceis de serem tomadas. Então, normalmente, em termos de custo, é melhor você manter o gargalo interno dentro da sua empresa. E deixe a demanda esperando, sim. É uma decisão que muitas empresas fazem. Né? Tá? E aí é uma coisa de se pensar. O administrador tem que pensar nessas variáveis, o que vale mais a pena fazer.